Olá, vamos para mais um shot de direito eleitoral. Esse shot, ele é muito importante, não só para a parte de direito eleitoral, quanto para a parte de direito constitucional, porque nós vamos falar sobre o artigo 15 da Constituição Federal, tá? Então, ela pode cair tanto na prova de direito constitucional, quanto na prova de direito eleitoral. Esse artigo, ele é fundamental para quem vai fazer TRE, tá? E eu quis gravar ele já de imediato, porque nós vamos precisar dele para futuras correções, inclusive do quarto simulado para TRE, que eu vou postar amanhã, tá? Então, tem que ficar bem atento a isso. Então, vamos para o artigo 15 da Constituição Federal. Eu vou ler com vocês primeiro, como geralmente eu faço, e depois nós vamos abordar alguns pontos importantes sobre esse artigo. Então, vamos lá. Artigo 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de 1. Cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. 2. Incapacidade civil absoluta. 3. Condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos. 4. Recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa. 5. Improbidade administrativa nos termos do artigo 37, parágrafo 4º. Então, nós vamos falar sobre esse tema um pouco complicado, sobre questão de perda e suspensão dos direitos políticos, né? Às vezes, para algumas pessoas, não fica muito claro. Comigo já aconteceu de um falar uma coisa, um falar que é perda, outra suspensão. Então, eu tentei reunir aqui, de acordo com as referências que eu vou passar no final, qual caso se enquadra em cada um aqui, tá? Então, mas antes, vamos fazer uma pequena introdução, antes de entrar nos incisos. Então, ó, o pleno gozo dos direitos políticos, ele abrange tanto a capacidade política ativa, ou seja, votar, quanto a capacidade política passiva, ou seja, ser votado. Então, quando fala em perda ou suspensão dos direitos políticos, vai estar afetando tanto a capacidade política ativa quanto a passiva, ok? Então, tem que estar atento a isso. Pleno gozo dos direitos políticos se refere a tanto votar quanto a ser votado, ok? E perda, o que significa perda? Pode parecer óbvio, mas a gente tem que fazer essa introdução. Perda dos direitos políticos, ela é definitiva, ok? A suspensão dos direitos políticos, ela é temporária. Então, perda definitiva, suspensão temporária, um determinado período de tempo. Agora, a cassação dos direitos políticos, ela é vedada. Então, tem que estar atento a isso, porque vai aparecer, né? Vai aparecer questões que vai falar de cassação. A questão está toda linda e no final põe uma cassação ali, ou no início, para você esquecer dela, mas não existe caso de cassação de direitos políticos no Brasil, tá? Ou é perda ou é suspensão. E tem as hipóteses que são os incisos, ok? Então, agora, definido isso aqui, ó, nós vamos falar dos incisos, tá? De acordo com uma das referências que eu usei, que eu vou citar no final desse shot, só há caso de perda no inciso 1, que é cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado, tá? E como que pode se dar essa perda? Através da perda dos direitos políticos, através do cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Através de ação de cancelamento de naturalização, ou seja, uma via judicial, não esquece, nós já falamos isso no shot anterior, na correção do terceiro simulado para TRE. Não é via administrativa, é via judicial, ok? E voluntariamente, como assim? Voluntariamente, deixa eu pôr aqui, para dar uma focada. Voluntariamente, seria o caso da pessoa sabendo que se ela se naturalizar
em outro país, ela vai perder a brasileira, a naturalidade brasileira. Então, foi voluntário, tá? Sabendo que ela, se uma determinada nacionalidade, se ela adquirir, ela perde a brasileira. É um caso de voluntário. A pessoa optou pela a nacionalidade, ok? Então, esses dois casos, para perda, no caso de quê? Cancelamento da naturalização por sentença agitada em julgado. Então, de acordo com uma das referências, esse seria o único caso de perda e os outros seriam de suspensão. Calma que eu vou explicar isso depois. O inciso 2. Incapacidade civil absoluta seria caso de suspensão, tá? Então, incapacidade civil absoluta seria caso de suspensão. Por exemplo, a pessoa entra em coma, tá? Aí é um caso que, temporariamente, ela não está apta a tomar determinadas decisões a respeito, né, da vida, né, como cidadão dela. Aí eu coloquei para vocês aí, ó, artigo 3º do Código Civil. Porque lá vai falar o que são os absolutamente incapazes. Vou dar uma olhadinha com vocês. Artigo 3º do Código Civil. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil. 1. Os menores de 16 anos. 2. Os que por enfermidade ou deficiência mental não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos. 3. Os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade. É o caso, né, a pessoa que está em coma. Tanto 1 tanto 2 quanto 3, ela se encaixa ali. No caso dos menores de 16 anos, quando ela atingir a maioridade, ela vai poder gozar dos direitos políticos, né? Então, é como se tivesse suspenso até os 16 anos, os menores de 16 anos. Então, o segundo caso, inciso 2, caso de suspensão. 3, inciso 3 do artigo 15 da Constituição Federal. Condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem os seus efeitos. Ok? Então, enquanto durarem os efeitos da sentença condenatória, os direitos políticos da pessoa vão estar suspensos. Então, é caso de suspensão dos direitos políticos. Enquanto ela estiver cumprindo aquela pena, os direitos políticos são suspensos. Ela não há perda, ok? Então, eu pus uma observação aqui, que é o caso da Lei Complementar 64, alterada pela Lei Complementar 135, a Lei da Ficha Limpa. Aqui vai falar dos casos de inelegibilidade. Então, tem que tomar cuidado. Suspensão dos direitos políticos é diferente de inelegibilidade. A pessoa pode ser inelegível porque caiu num dos casos da Lei da Ficha Limpa, ok? Mas os direitos políticos dela podem estar normais, podem ser que não estejam suspensos, entendeu? Um não acarreta o outro. Suspensão dos direitos políticos acarreta inelegibilidade, mas o fato da pessoa ser inelegível não quer dizer que os direitos políticos dela sejam suspensos. Tanto que os inelegíveis podem votar. Entendido? Então, tem que ficar claro com relação a isso aí. Aqui, ó, vai trazer os casos de inelegibilidade. Ok? Então, condenação transitada em julgado é caso de suspensão dos direitos políticos enquanto durarem os seus efeitos, ou seja, da condenação. Certo? Agora vamos para o 4º inciso. Recusa de cumprir obrigação a todos impostos ou prestação alternativa. Esse eu considero que é o inciso mais conflitante, que tem mais divergência. Acredito que não seja caso de prova, tá? De uma banca, assim, que não tem a sua própria jurisprudência, que é o caso de CESP e FCC. FCC e CESP pode até cobrar esse inciso aqui. Outras bancas, acho que não, porque é um ponto muito divergente. Por que eu falo isso? Em uma das referências, daqui a pouco eu vou falar disso aqui, em uma das referências que eu usei, fala que é caso de suspensão, tá?
recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa seria causa para suspensão dos direitos políticos. Mas para a FCC é caso de perda, ok? Perda dos direitos políticos. E, além do mais, para o professor Alexandre de Moraes, segundo o que eu constei no livro do Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino, que é o Direito Constitucional Descomplicado, né, fala que é caso de perda também. Então, de acordo com essa referência aqui, ó, e com a FCC, seriam 2 casos de perda dos direitos políticos. No caso do inciso 4, recusa de cumprir obrigação a todos impostos ou prestação alternativa. E no caso do inciso 1, cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Com relação ao inciso 1, a gente não tem dúvida, é caso de perda mesmo, perdeu a naturalização. Estrangeiro não pode nem votar e nem ser votado, tá? Agora, o inciso 4, tem essa divergência. Segundo os autores Jaime Barreiros Neto e Rafael Barreto, do livro Direito Eleitoral da Juspodium, seria caso de suspensão. Para a FCC e, segundo o professor Alexandre de Moraes, que o Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino usam como referência no livro deles, é caso de perda. Então, tem que ficar atento a isso aí, hein, galera? Não dorme no ponto. E, para fechar, improbidade administrativa nos termos do artigo 37, parágrafo 4º. Hipótese de suspensão. Vamos consultar o 37 para ver o que ele fala? Esse 37 também é muito importante. Tem que estar com ele na cabeça também. Vai falar, ó. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Ok? Então, no caso de improbidade administrativa, é caso de suspensão. Tranquilo? Então, aqui, ó, as referências que eu usei, acabei que eu já comentei sobre elas, principalmente com relação a isso aqui, tá? Então, vai ter essa divergência só com relação ao artigo 4º, para alguns vai ser suspensão, para outros vão ser perda, e parece que para a grande parte da doutrina vai ser caso de perda, mas eu não acredito que seja um ponto a ser cobrado em prova, a não ser que seja uma FCC ou CESP, né, para pegar uma galera. Aí você tem que ficar atento ao que a banca já vem cobrando em provas anteriores, tá? Por isso que é importante se definir bem a banca e fazer as provas anteriores para saber qual que é o posicionamento da banca, tá? E o caso do inciso 1, que é perda da naturalização, né? Cancelamento da naturalização, vai ser caso de perda, isso não tem dúvida. Os outros 3 incisos é suspensão. E não pode perder isso aqui de vista, tá? Suspensão dos direitos políticos é diferente de inelegibilidade. O cara pode ser inelegível e pode votar. Por quê? Porque o pleno gozo dos direitos políticos, ele abarca tanto a capacidade política ativa quanto a capacidade política passiva. Às vezes o cara aqui, ó, ele é só inelegível, ele não pode ser votado, mas ele pode votar. Então, ele perdeu o pleno gozo? Não. Ok? Fica atento a isso. Então, acho que deu para, um shot bem curtinho aí, um ponto muito importante. Vou pôr a foto disso aqui para poder vocês verem melhor lá na página, no Facebook. E ficar atento a isso aqui, que isso vai ser cobrado com certeza. Beleza? Um abraço e até mais.